Você sabia que pode estar vivendo ao lado de objetos que abrem portas para o mal sem nem mesmo perceber? Aquele quadro antigo herdado da avó, aquela boneca de porcelana guardada no armário, até mesmo aquele livro misterioso na estante, podem parecer inofensivos. Exorcistas ao redor do mundo alertam. Há objetos que não deveriam jamais estar em sua casa. E hoje vou revelar quais são esses objetos, por que são tão perigosos e, principalmente, o que você precisa fazer se já tem algum deles em casa. Fique até o final, porque eu vou contar casos reais que vão fazer você repensar cada canto da sua residência. Vamos começar pelo mais comum e, ao mesmo tempo, mais negligenciado: objetos herdados. Muitos de nós recebemos coisas de familiares que se foram, joias, móveis, roupas, quadros, e guardamos com carinho, pensando que estamos honrando a memória deles. Mas aqui está a verdade que poucos falam. Nem todo objeto herdado carrega apenas memória boa. Alguns carregam história sombria, dor, mágoa, até mesmo envolvimento com práticas que não são de Deus. E quando você traz esse objeto para dentro da sua casa, você não está trazendo apenas um objeto material, você está trazendo tudo aquilo que ele representa, tudo aquilo que ele absorveu ao longo dos anos. Deixa eu te contar um caso real. Uma família no interior de São Paulo herdou um grande espelho antigo de uma tia que havia falecido. Era bonito, tinha moldura trabalhada, parecia valioso, colocaram na sala, orgulhosos. Mas desde que aquele espelho entrou na casa, começaram coisas estranhas, brigas constantes, insônia generalizada, sensação de estar sendo observado. A filha mais nova se recusava a passar perto do espelho, dizia que via coisas nele. Os pais ignoraram, acharam que era imaginação de criança, até que a mãe começou a ter pesadelos recorrentes, sempre com a figura da tia falecida, mas desfigurada, ameaçadora. Resolveram procurar ajuda espiritual. Descobriram que a tia havia praticado espiritismo durante anos, usava aquele espelho em rituais. Não era um espelho comum, era um portal. Quando o padre benzeu a casa e eles se desfizeram do espelho da forma correta, com oração, com água benta, tudo mudou. A paz voltou. As brigas cessaram, o sono retornou. Esse caso não é único. É mais comum do que você imagina. E aqui está a questão fundamental. Não é superstição, não é ignorância, não é medo irracional. É discernimento espiritual. É entender que existe uma dimensão da realidade que não vemos com os olhos físicos, mas que age, que influencia, que interfere. E objetos, por mais materiais que sejam, podem carregar marcas espirituais. Não é o objeto em si que é maldito, mas aquilo que foi feito com ele, aquilo que foi invocado através dele, aquilo que foi impregnado nele. Quando alguém usa um objeto em rituais de magia, de espiritismo, de invocação de espíritos, esse objeto deixa de ser neutro, ele se torna instrumento. E instrumentos carregam a intenção de quem os usou. Você não guardaria em casa uma faca que foi usada em um crime, mesmo depois de lavada, certo? Porque você sabe que aquilo foi instrumento de algo terrível. O mesmo princípio se aplica espiritualmente. Um objeto usado para invocar demônios, para fazer pactos, para fazer mal a alguém, carrega essa marca. E trazê-lo para casa é abrir uma porta. Agora você pode perguntar, mas padre, como eu vou saber se um objeto foi usado assim? Nem sempre é possível saber com certeza, mas existem sinais. Primeiro, a intuição. Se ao olhar para um objeto você sente desconforto, peso, medo inexplicável, preste atenção. Deus nos deu sensibilidade espiritual justamente para nos proteger. Segundo, a história. Pergunte de onde veio, quem usou, em que contexto. Se houver qualquer ligação com práticas esotéricas, espiritismo, magia, cuidado. Terceiro, os efeitos. Depois que o objeto entrou em casa, algo mudou. Aumentaram as brigas, as doenças, as tristezas, as insônias. Não ignore esses sinais. Podem ser avisos espirituais. E quando você identifica um objeto assim, o que fazer?
Não basta jogar no lixo, não basta doar. É preciso desfazer-se dele espiritualmente. Chame um sacerdote, faça uma bênção. Se for necessário, queime o objeto com oração, com renúncia consciente a qualquer ligação espiritual que ele possa ter. Porque não é apenas sobre se livrar fisicamente do objeto, é sobre romper espiritualmente aquilo que ele representa. Conheço uma senhora que guardava colares e anéis de uma avó que praticava macumba. Ela não sabia, pensava que eram apenas joias bonitas. Começou a usar e sua vida desmoronou. Perdeu o emprego, adoeceu, entrou em depressão profunda, até que uma amiga percebeu e lhe contou sobre a avó. Fizemos uma oração de libertação, ela renunciou àqueles objetos, se confessou, comungou, e aos poucos tudo foi se reorganizando. Conseguiu novo emprego, a saúde melhorou, a paz voltou. Não foi coincidência, foi libertação real. E aqui vale uma distinção fundamental. Não estou dizendo que devemos viver com medo de tudo, nem que cada objeto usado seja maldito, mas estou dizendo que devemos viver com vigilância, com discernimento, com responsabilidade espiritual. Porque o demônio é real e usa o que pode para entrar onde não deveria estar. Ele não respeita a matéria como neutra, ele a usa. E quando um objeto foi usado para o mal, para invocar o que não é de Deus, esse objeto carrega uma marca, não mágica, mas real. Vamos falar agora sobre livros. Muitos me perguntam, padre, posso ter livros sobre esoterismo, magia, ocultismo? E respondo sempre o mesmo, para quê? Se é para estudar academicamente, com distância crítica e formação sólida, talvez. Mas se é por curiosidade, por atração, por busca de poder ou controle, então não, porque livros não são apenas papel e tinta. São veículos de pensamento, de visão de mundo, de espírito. Ler algo que ensina a invocar demônios, a fazer pactos, a manipular realidades espirituais, é abrir a mente e o coração a influências que destroem a liberdade. Lembro de um jovem universitário que guardava livros de magia negra só para conhecer. Começou a ter pensamentos obsessivos, impulsos violentos, visões perturbadoras. Pensava que era depressão, mas quando conversamos e ele me contou o que lia, entendi. Aquilo não era conhecimento neutro, era veneno espiritual. Queimamos os livros juntos, fizemos confissão, oramos e pouco a pouco ele recuperou a paz. Não foi só terapia psicológica, foi exorcismo do que estava envenenando sua alma. Vivemos numa cultura que trata tudo como neutro, como se não houvesse bem e mal reais, como se fosse tudo questão de perspectiva, mas isso é mentira. Há conhecimentos que iluminam e conhecimentos que cegam, há livros que elevam e livros que corrompem. E não basta dizer, eu sou forte e não me afeta, porque ninguém é tão forte que possa brincar com o mal sem consequências. A humildade espiritual nos ensina a fugir do que nos faz mal, não por covardia, mas por sabedoria. Chegamos agora a algo que parece inofensivo, mas que exorcistas consideram perigoso. Bonecas, figuras, brinquedos estranhos, especialmente os antigos, os herdados, os de coleção. Por quê? Porque esses objetos, por sua forma humanizada, têm uma capacidade simbólica enorme de absorver energia, intenção, até realidade espiritual. Não estou dizendo que toda boneca está possuída, seria ridículo. Mas estou dizendo que há bonecas que foram usadas em rituais, que carregam histórias sombrias, que geram um mal-estar inexplicável. O caso de Annabelle é conhecido, mas não é o único. 2 enfermeiras receberam uma boneca de presente. Começaram a ver movimentos, mensagens escritas, aparições. Chamaram investigadores, descobriram que não era a boneca que estava possuída, mas que um demônio usava a boneca como ponto de manifestação. Hoje, ela está trancada, consagrada, vigiada, e não é superstição. É prudência real diante do mal real. Quantas vezes pais me contam que o filho tem medo de uma boneca, que não consegue dormir com ela no quarto, que sente algo estranho, e os pais insistem, é só uma boneca, não seja bobo,
Mas a criança sabe. A criança sente o que o adulto racionaliza demais. E se um objeto, seja boneca, seja quadro, seja qualquer coisa, gera medo, mal-estar, peso, a solução é simples: remover. Não é ceder ao medo irracional, é ceder à sabedoria do coração que sente o que a razão ainda não entendeu. E aqui entra algo que muitos subestimam: a intuição espiritual. Deus nos deu não só razão, mas também sensibilidade interior, capacidade de perceber o que é bom e o que não é. Quando entramos num lugar e sentimos paz, ou quando sentimos peso, não é fantasia. É percepção real. Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito reagem ao ambiente, aos objetos, às presenças. E ignorar isso é ignorar um dos dons mais preciosos que Deus nos deu para nos proteger. Agora vamos falar do objeto mais perigoso de todos. Segundo exorcistas, o tabuleiro Ouija. Muitos pensam que é só um jogo, mas não é. É um instrumento de invocação. É uma porta aberta conscientemente ao mundo espiritual, sem proteção, sem discernimento, sem autoridade. E o que entra por essa porta raramente sai facilmente. O caso de Vallecas, na Espanha, em 1992, está documentado pela polícia. Estefania, uma jovem, jogou Ouija com amigas. Começou a ter convulsões, visões, ataques. Morreu meses depois. A família presenciou objetos voando, pancadas invisíveis, sombras, vozes. A polícia registrou oficialmente fenômenos inexplicáveis. Sacerdotes fizeram exorcismo na casa. E tudo começou com um jogo. Por que é tão perigoso? Porque quando invocamos sem saber o que, sem proteção espiritual, sem estar em estado de graça, abrimos a porta para qualquer coisa e o demônio não perde a oportunidade. Ele se apresenta como espírito amigável, como familiar morto, como guia espiritual. Mas é mentira, é engano. E quando a pessoa percebe, já está presa. Muitos jovens me dizem: padre, mas foi só uma brincadeira. E respondo: você não brinca com fogo sem se queimar, não brinca com armas sem risco, não brinca com o mundo espiritual sem consequências, porque ali não há neutralidade. Ou estamos protegidos pela graça de Deus, pela oração, pelos sacramentos, ou estamos vulneráveis. E um tabuleiro Ouija é vulnerabilidade total. A solução? Nunca tocá-lo, nunca permitir que entre em casa, e se já entrou, queimá-lo com oração, com água benta, com confissão se necessário. Porque não basta jogá-lo fora, é preciso romper espiritualmente o que foi aberto. Se você está gostando deste conteúdo e quer continuar recebendo orientações espirituais como essas, que podem realmente transformar sua vida e proteger sua família, inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe este vídeo com quem você ama, porque essa informação pode salvar vidas espirituais. Não é exagero, é realidade. Avancemos agora para algo aparentemente inofensivo, mas espiritualmente significativo: o acúmulo excessivo, a desordem, o caos. Muitos me dizem: padre, mas isso é só preguiça, não é espiritual. E eu respondo: tudo é espiritual. Porque a desordem externa reflete e alimenta a desordem interna. E a desordem abre espaço para a escuridão. Exorcistas são claros. Casas sujas, acumuladas, cheias de objetos sem sentido, são ambientes onde o mal encontra espaço. Não porque a sujeira em si seja demoníaca, mas porque a desordem simboliza e facilita a confusão, a tristeza, o peso. Um quarto cheio de coisas quebradas, de roupas amontoadas, de cantos empoeirados é um quarto que grita desamor, abandono, desânimo. E esses sentimentos são portas abertas para o desespero. Conheci uma mulher que vivia em depressão constante. Sua casa era um caos. Objetos por todos os lados, sujeira acumulada, janelas fechadas. Quando comecei a ajudá-la espiritualmente, pedi que começasse limpando um cantinho por dia. Só um. Ela resistiu, mas aceitou. E à medida que a casa se organizava, sua alma também se organizava. Porque matéria e espírito não estão separados, estão unidos. E cuidar de um é cuidar do outro.
A limpeza não é só higiene, é ritual de amor. É dizer, este espaço importa, esta família importa, eu importo. É expulsar simbolicamente o que não deve estar ali. É abrir janelas, deixar entrar luz, renovar o ar. E isso tem efeito espiritual real. Porque onde há ordem, há paz. E onde há paz, o mal não encontra brecha. Mas cuidado, não estou dizendo que devemos ser obsessivos, nem que a casa precisa ser um museu. Estou dizendo que deve haver ordem amorosa, limpeza regular, cuidado consciente, porque o lar é santuário. É onde a família se forma, onde as crianças crescem, onde o amor se vive, e um santuário não pode estar abandonado. Há ainda um ponto delicado: as compras compulsivas, o acúmulo por ansiedade. Muitos guardam objetos pensando, algum dia pode servir. Guardam roupa que nunca usam, móveis que não cabem, decorações que não fazem sentido. Por quê? Por medo de que falte, por angústia, por vazio interior. Mas acumular não preenche, só sufoca. E libertar-se do excesso é libertar-se do medo. Lembro de uma família que guardava tudo: caixas, sacolas, móveis velhos, objetos quebrados. A casa era um depósito. E a vida também. Não havia espaço para viver, só para guardar. Quando os ajudei a se desfazer do excesso, choraram. Porque cada objeto era uma memória, um medo, um apego. Mas ao final sentiram leveza. Porque menos é mais, quando menos é o que realmente importa. Agora uma pergunta comum: e fotos de mortos posso ter? Sim, se trazem paz. Se ao olhar você sente gratidão, amor, nostalgia saudável, está bem. Mas se ao olhar você sente peso, tristeza profunda, culpa, então é hora de guardar ou soltar. Porque honrar os mortos não é viver prisioneiro deles, é lembrá-los com amor e seguir vivendo com liberdade. E as cinzas? A Igreja recomenda que sejam guardadas em lugares sagrados, não em casa. Mas entendo que para alguns, ter a cinza perto ajuda no luto não é pecado. Mas é preciso vigilância, porque há quem faça das cinzas um ídolo, uma prisão, uma negativa de aceitar a morte. E isso não é saudável, nem espiritual, nem emocionalmente. Outra pergunta: imóveis usados podem trazer energia ruim? Podem, depende da origem, da história, da sensação que geram. Se você compra um móvel usado e sente paz, está bem. Se sente mal-estar, desconfie. Pode ser só impressão, mas pode ser também percepção real. E a prudência manda investigar, limpar, orar, ou simplesmente não trazer para casa. E aqui entra algo importante: a limpeza espiritual dos objetos. Não é superstição, é consagração. Água benta, incenso, oração são formas de devolver a Deus o que é de Deus, de purificar o que pode ter sido marcado pelo mal. Não é magia, é sacramental. É pedir a Deus que proteja, que limpe, que renove. E isso tem efeito real porque a oração tem poder real. Há quem me pergunte: padre, e se meu vizinho faz rituais? Isso afeta a minha casa? Pode afetar. Sim, mas a proteção não é medo, é oração. É manter a própria casa em ordem, benzida, consagrada. É viver em estado de graça. Porque o mal não entra onde não lhe é permitido. E a graça de Deus é a melhor proteção. E os animais? Gatos e cães sentem energia? Sim, sentem. Há inúmeros relatos de animais que latem, rosnam, fogem de certos cantos da casa. Não é fantasia, é sensibilidade natural. Eles percebem o que nós, racionalizando demais, ignoramos. E prestar atenção ao comportamento deles pode ser sinal de alerta. Agora, uma reflexão profunda. Por que tudo isso importa? Porque o lar é a extensão da alma. O que permitimos entrar em casa é símbolo do que permitimos entrar na vida, no coração, na família. E se não vigiarmos as pequenas portas, as grandes se abrem sem percebermos. Não é paranoia, é vigilância amorosa, é cuidado consciente, é responsabilidade espiritual. E aqui quero ser claro: o mal existe, não é metáfora, não é só símbolo psicológico,
é realidade espiritual. O demônio é real. Os demônios são reais e buscam destruir. Não temos que ter medo, mas temos que ter respeito. Não temos que viver aterrorizados, mas temos que viver vigilantes. Porque a vida espiritual é batalha, não passeio. São Paulo diz: não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Isso significa que há uma dimensão da realidade que não vemos, mas que age. Ignorá-la é ingenuidade perigosa. Reconhecê-la é sabedoria prudente. E proteger-se dela é dever cristão. Como nos protegemos? Primeiro pela oração. Oração diária, pessoal, familiar. Oração que consagra o dia, a casa, a família. Segundo, pelos sacramentos. Confissão regular, Eucaristia frequente, água benta, bênçãos. Terceiro, pela vida em graça. Porque o pecado é porta aberta e a graça é porta fechada ao mal. Quarto, pela vigilância, cuidar do que entra em casa, do que se lê, do que se vê, do que se permite. E aqui, um conselho prático: façam bênção da casa regularmente. Chamem um sacerdote. Peçam que abençoe cada canto, cada quarto, cada objeto. Isso não é superstição, é sacramental. É reconhecer que a casa é de Deus, que a família é de Deus, que tudo é de Deus. E pedir proteção não é fraqueza, é humildade. Há quem diga: padre, mas eu não acredito em demônios. E respondo: ele sim acredita em você. E age, você acredite ou não, porque a realidade não depende da nossa crença para existir. E fechar os olhos ao perigo não nos protege, só nos torna vulneráveis. Lembro de um homem que zombava de tudo isso. Dizia que era ignorância, que era Idade Média, que era bobagem, até que começou a ter ataques de pânico, insônia, pensamentos suicidas, consultou psicólogos, tomou remédios, nada resolvia. Até que me procurou, cético, mas desesperado. Conversamos, rezamos, fizemos confissão, descobrimos que ele guardava objetos de uma ex-namorada que praticava magia negra, objetos que ela havia preparado. Ao queimá-los e renunciar espiritualmente a qualquer vínculo, ele melhorou. Não foi placebo, foi libertação real. E aqui quero fazer uma distinção importante. Não estou dizendo que tudo seja espiritual. Há problemas psicológicos reais, há doenças mentais reais, há traumas reais que precisam de terapia, medicação, acompanhamento profissional, mas há também dimensão espiritual real que não pode ser ignorada. E às vezes o problema é misto, psicológico e espiritual ao mesmo tempo, e precisa de ambas as abordagens. O erro é reduzir tudo à psicologia ou reduzir tudo à espiritualidade. A verdade é a integração. Corpo, mente e espírito são unidade. E cuidar bem é cuidar dos três. Por isso, diante de algo estranho, persistente, que não responde a tratamento normal, vale investigar a dimensão espiritual também. Mas como saber se é espiritual? Alguns sinais: aversão ao sagrado, medo irracional de objetos religiosos, reações violentas ao ouvir oração, pensamentos blasfemos persistentes, sensação de presença maligna, fenômenos inexplicáveis como objetos que se movem, ruídos, sombras. Não que tudo isso seja demoníaco automaticamente, mas são sinais de alerta que merecem atenção. E se há suspeita, o que fazer? Nunca tentar resolver sozinho. Buscar um sacerdote experiente, preferencialmente exorcista ou com formação em discernimento espiritual, porque há critérios, há processos, há cuidado necessário. Não é para qualquer um lidar com isso. Assim como não é para qualquer um fazer cirurgia, há especialização necessária. E enquanto isso, o que a pessoa pode fazer? Orar, confessar-se, comungar, usar sacramentais, água benta, rosário, medalha de São Bento, evitar tudo que seja porta aberta, ocultismo, pornografia, ódio, vícios graves, viver em graça, porque a graça de Deus é proteção real e o demônio foge de quem está unido a Cristo. Voltemos ao tema dos objetos. Já falamos de herdados, de rituais, de livros, de bonecas, de ouija, de acumulação. Mas há mais. Há objetos que são aparentemente inocentes,
mas que carregam um simbolismo negativo, caveiras decorativas, imagens violentas, símbolos de morte, de desespero, de trevas. Não que sejam malditos em si, mas alimentam mentalidade sombria. Conheci um adolescente cujo quarto estava cheio de pôsteres de bandas satânicas, imagens de morte, objetos sombrios, e ele estava depressivo, agressivo, isolado. Os pais diziam, é só uma fase, mas não era. Era ambiente que alimentava trevas interiores. Quando o convenci a mudar, a transformar o quarto em espaço de luz, pouco a pouco ele também mudou, porque o ambiente forma, e isso vale para tudo. Músicas que ouvimos, filmes que vemos, jogos que jogamos, pessoas com quem convivemos. Tudo forma, tudo influencia, tudo marca. E se não vigiarmos, acordamos um dia prisioneiros de influências que nunca escolhemos conscientemente. Por isso a importância da ordem interior. Porque não adianta limpar a casa se o coração está sujo. Não adianta remover objetos malditos se guardamos pensamentos malditos. A verdadeira proteção nasce de dentro para fora, não de fora para dentro. Mas o externo ajuda ou atrapalha. E por isso deve ser cuidado também. Há ainda uma questão delicada: objetos de pessoas falecidas. Muitos guardam tudo: roupa, sapatos, objetos pessoais, e fazem do quarto do falecido um santuário intocável. Isso não é amor, é prisão. Para quem morreu que está em Deus, não importa se guardamos sua roupa. Para quem fica, guardar tudo é negar-se a aceitar a perda. É viver no passado. É bloquear o luto saudável. A solução? Guardar o que tem valor afetivo real, o que traz consolo verdadeiro. Doar o resto com amor a quem precisa. Porque honrar os mortos não é mumificá-los, é integrá-los à memória e seguir vivendo. E transformar o quarto em espaço novo com nova função é sinal de vida que continua, não de esquecimento. E aqui, algo importante, o luto saudável. Há luto que cura e luto que aprisiona. O que cura chora, lembra, agradece e pouco a pouco solta. O que aprisiona recusa, nega, paralisa e vive como se o morto ainda estivesse vivo. E isso adoece a alma, adoece a família, adoece a casa. A igreja nos ensina a orar pelos mortos, a encomendar missas, a pedir por suas almas. Isso é amor real. Fazer da casa um mausoléu não é, porque os mortos não estão mais aqui, estão em Deus. E nossa missão é viver bem, não viver presos do passado. Há também a questão das relíquias. A igreja venera relíquias de santos, objetos que tocaram, roupas que usaram. Isso é válido? Sim, porque são sacramentais, são meios de graça, são formas de nos unir aos santos. Mas há diferença entre veneração e idolatria, entre respeito e superstição. Venerar é pedir intercessão, reconhecer santidade. Idolatrar é tratar o objeto como se tivesse poder próprio sem Deus. Por isso, ter em casa imagens de santos, crucifixo, água benta, rosário é bom, mas sempre com consciência de que são meios, não fins, que apontam para Deus, não substituem Deus e que devem estar limpos, bem cuidados, respeitados, não jogados em qualquer canto. Lembro de uma casa onde o crucifixo estava coberto de poeira, esquecido em cima de um armário, e a família se queixava de que não tinha proteção. Mas como Deus vai proteger quem o trata com descuido? Não é que Deus se ofenda, mas é que mostramos com isso que não valorizamos, que não levamos a sério. E quem não leva a sério a fé, não recebe dela o fruto pleno. A ordem da casa reflete a ordem da alma. E a ordem da alma nasce da vontade bem educada, da consciência limpa, da intenção reta. Por isso, não basta ordenar, é preciso converter-se. Não basta limpar, é preciso santificar. Não basta remover o mal, é preciso trazer o bem. E o bem supremo é Deus, presença de Deus na família, na oração, nos sacramentos, na vida em graça. Porque onde Deus está, o mal não entra. Onde há amor verdadeiro, não há espaço para trevas. Onde há perdão, não há rancor. Onde há ordem, não há caos. Por isso o caminho não é ter medo de tudo, mas ter cuidado com tudo. Não é viver paranoico, mas viver vigilante.
não é rejeitar o mundo, mas santificá-lo, porque tudo é de Deus. E tudo pode ser usado para o bem ou para o mal, dependendo da intenção e da graça. Quando permitimos que entre em casa aquilo que nos afasta de Deus, estamos construindo nossa própria prisão. Mas quando escolhemos com liberdade, com consciência, com amor, aquilo que nos aproxima de Deus, estamos construindo o santuário. E o lar deve ser santuário, lugar de paz, de amor, de graça, não perfeito, mas ordenado, não imaculado, mas cuidado, não sem conflitos, mas com vontade de resolvê-los. Isso começa pelas pequenas coisas.